pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é estrutura fundiária e concentração de terras. Nessa aula aprenderemos estrutura fundiária, concentração de terras e desigualdade, a concentração histórica de terras no Brasil, lei de terras e movimentos sociais e estrutura fundiária, países desenvolvidos versus países subdesenvolvidos. Para você que chegou agora nesse canal, inscreva-se, clique aí no sininho para você ter acesso a todos os vídeos que sairão aqui nesse canal e dê o seu like para essa aula. Estrutura fundiária. A estrutura fundiária leva em consideração os seguintes aspectos: tamanho e organização do espaço agrário. Quanto à dimensão das terras no espaço rural, eles podem ser classificados em latifúndios e minifúndios. Latifúndios são grandes propriedades privadas de terra, destinadas principalmente à agropecuária e exportação ao mercado externo. Já os minifúndios são pequenas propriedades de terra, realizadas principalmente com a mão de obra familiar ou coletiva, do qual há a policultura. O objetivo principal é a subsistência e vende-se o excedente da produção. Então, basicamente, os latifúndios são as grandes propriedades de terra e nessas grandes propriedades há a produção principalmente de monoculturas, como soja, milho, com o objetivo da venda para o mercado externo. E a principal produção, então, é da agropecuária. Os seus trabalhadores, em geral, são de carteira assinada, são assalariados. Já no caso dos minifúndios, são as pequenas e médias propriedades de terra. A mão de obra geralmente é familiar ou coletiva, então é dos próprios proprietários. E o plantio é de policultura. Por que de policultura? Porque o principal objetivo é a subsistência. Então, se uma família pretende viver daquilo que ele planta, daquilo que ela planta, ela necessita plantar diversos tipos de alimento. E o que sobra dessa produção, o excedente, é vendido para que a família consiga comprar as outras coisas das quais ela necessita. Concentração de terras e desigualdade. No Brasil, temos uma herança colonial histórica ligada à divisão de terras em latifúndios. Tal modelo se expandiu durante os séculos e ainda é preponderante como principal dimensão de terras no Brasil. Então, nós começamos a ter os latifúndios no país desde a época colonial, desde a nossa primeira divisão em capitanias hereditárias. Nós veremos isso com mais detalhe no próximo slide. E até hoje nós utilizamos esse modelo e o latifúndio é o principal tamanho de terra do Brasil. Uma solução proposta para reduzir essa desigualdade na distribuição das propriedades seria a reforma agrária, que também propõe medidas que possibilitam aos produtores realizar essa atividade. Então, a reforma agrária não propõe apenas dividir as propriedades, distribuir as propriedades, mas também possibilitar meios para que os produtores realizem essa atividade. Então, não adianta você dar para uma pessoa uma terra e ela não conseguir plantar, não conseguir produzir nela porque não tem condições. Então, para isso, eles pedem que o governo realize incentivos fiscais, assim como já ocorre com os grandes produtores. Se vocês quiserem ter mais informações sobre essa questão dos incentivos fiscais e da melhoria, os serviços oferecidos pelo governo relacionados aí aos grandes produtores, vocês podem clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima, que tem uma matéria sobre reforma agrária e sobre Revolução Verde aqui no nosso canal. Ou então, ao final desse slide, você pode clicar no card que irá aparecer. Fornecimento de tecnologias, ou seja, uma certa modernização dessa propriedade. Porém, a realização de uma reforma agrária ainda é um tema muito polêmico no país e, por enquanto, sem solução. Então, a grande questão relacionada à reforma agrária é porque é um tema político.
Então, nós temos, inclusive, no Brasil, a chamada bancada ruralista, do qual eles possuem grandes propriedades de terra, ou seja, são latifundiários. Então, a reforma agrária dificilmente seria aprovada devido a essas restrições políticas. A história de concentração de terras no Brasil. A primeira delimitação oficial do território colonizado por Portugal, que viria a ser o Brasil, foi estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Espanha e Portugal em 7 de junho de 1494, que estabeleceu como limite territorial uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Então, a partir dessa primeira divisão, com o intuito de realizar o povoamento no Brasil, o governo português dividiu esse grande território em regiões menores, que seriam as capitanias hereditárias, 15 grandes faixas de terra. Então, essa divisão aqui em capitanias hereditárias, nós podemos perceber que são enormes latifúndios, Essa aqui foi a primeira divisão territorial do Brasil, de terras do Brasil, da estrutura fundiária, realizada em 1534. E a partir daí, o país continuou com esse tipo de divisão. Lei de Terras e Movimentos Sociais. Em 1850, foi promulgada a Lei 601, ou Lei das Terras, para impedir a posse das terras devolutas, aquelas que pertencem ao governo imperial. Então, essa lei foi criada na época do governo imperial, tá? Para que pudessem ser adquiridas de forma gratuita. Também houve o registro de todas as terras ocupadas. Então, hoje, para você ter uma terra, você tem que registrá-la. Então, para isso, você paga um imposto que não é nada barato. Essa lei gerou um aumento da concentração de terras, visto que era necessário pagar pelo registro dessas terras. Até hoje é assim, você tem que ter um valor para poder registrar a terra que você tem. No século XX, surgem os movimentos do campo que lutam pela aprovação da reforma agrária e democratização das posses de terra. Um dos exemplos mais conhecidos desses movimentos é o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Esses movimentos já tiveram aí uma grande repercussão no país, inclusive estão relacionados com o ex-presidente Lula, e o MST luta há muitos anos para conseguir a aprovação da reforma agrária. Estrutura fundiária, a diferença entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A realidade quanto à distribuição das terras nos demais países subdesenvolvidos, assim como o Brasil, são bem semelhantes. Há um predomínio dos latifúndios e as produções são, na maioria das vezes, compostas por monoculturas agroexportadoras. Já nos países desenvolvidos, como do continente europeu, a estrutura fundiária possui um predomínio de pequenas e médias propriedades de caráter policultor. Essa diferenciação ocorre pois nesses países há uma maior democratização da terra e sua ocupação histórica ocorreu com uma estrutura fundiária planejada. Então, a gente pode perceber que os países desenvolvidos possuem justamente o contrário da distribuição de terras que foi realizada aí no Brasil, por exemplo. Então, por causa disso, eles possuem mais propriedades pequenas e médias do que as grandes propriedades latifúndios. Para você que chegou agora ao final dessa aula, inscreva-se, dê o seu like e até a próxima aula. Tchau, tchau!